Amados, estamos aqui mais uma vez, nesse período turbulento, vivendo uma crise ainda não experimentada por nossa geração. E isso tudo me levou estudando as Escrituras, pensando nesse momento, a trazer uma mensagem que é uma pergunta. A pergunta é: que mundo você vê? E você pode dizer: é fácil, pastor. O mundo que eu vejo é um mundo que está passando por uma pandemia. Temos crise agora e está anunciado que vamos ter crise depois. Que essa primeira onda é a onda da saúde e a outra é da economia. Muitos já começam a experimentar desemprego, corte de salários. Parece um caos completo. E a pergunta é: será que no meio desse caos é possível ver algum cenário que gere esperança? E pensando em tudo isso, antes de acontecer isso, eu vinha pregando uma série de mensagens aqui na igreja. Se você for ao nosso canal no YouTube, você já está nele, Vida com Vida News. Eu até lhe motivo a você fazer a sua inscrição, é só tocar aí, apertar no sininho para você ficar conectado com a gente. Eu trouxe uma série de mensagens que falava sobre prisma, óptica, maneira de ver as coisas. Porque Jesus nos ensina que, de acordo e da maneira como eu vejo as coisas, isso pode produzir em mim trevas ou luz. Como diz o versículo de Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Será que isso pode servir para agora? E eu quero dizer que sim. Dependendo de como você vê tudo que está aí, você pode começar o dia mal e terminar pior. Você pode se encher de trevas. Pode ser um momento não apenas de crise, mas um momento tenebroso. Mas dependendo de como você veja, esse momento pode ser um momento de crescimento, um momento de fortalecimento. A maneira como você vê tudo isso vai ser muito importante e determinante para dizer não apenas quem você é agora, mas quem você será depois. Quando a gente estuda a palavra, ela fala sobre o profeta que nós conhecemos como o profeta Isaías, que estava vivendo um caos. Era uma época horrível, uma época que tem muita corrupção. Haviam homens que viviam para ter, tomar dos outros, angariar, crescer financeiramente. E isso trazia um prejuízo para a comunidade, para a população enorme. Havia homens que viviam para se drogar. Havia um caos. O rei Uzias tinha reinado por 52 anos. Ora, se a gente vê a questão da média da vida daquelas pessoas, é fácil dizer que, se não todos, pelo menos a maioria, tinha de uma certa forma conhecido só um rei em toda a sua vida. E o rei morre. E agora vai ter um rei novo. Ninguém sabe o que vai acontecer diante daquele caos. Estou contando uma história que aconteceu possivelmente há 2.750 anos atrás. E nesse caos, Isaías tem uma experiência. É como se ele saísse desse lugar horrível e entrasse num lugar que não somente gerava esperança, senão que esse lugar era a própria esperança. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, nós lemos: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos pedir ao Senhor que Ele traga revelação para o nosso coração através da sua palavra. Eu vou proferir uma oração e eu queria que você pudesse repeti-la. Onde você estiver, pause um momento, se for possível, feche seus olhos e repita essa oração, ou dentro do seu coração, ou de voz audível, como você puder fazer. Ore comigo, diga: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e eu te suplico, Senhor, fala comigo. O Senhor conhece meus temores, minhas lutas, o Senhor conhece o mundo que eu estou vivendo. E eu quero te convidar, Senhor, entra na minha vida e me leva para o teu mundo. Me ajuda a ver o que o Senhor vê. Estou com meus ouvidos abertos. Quero escutar a tua palavra para recebê-la, a fim de que a tua palavra se transforme em vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, definitivamente, nós temos aqui 2 prismas diferentes, ou duas maneiras de ver o mundo. Por assim dizer, o mundo visto sob a ótica de Isaías e o mundo visto sob a ótica dos serafins. Vamos entender. Nós lemos Isaías 6. Se a gente voltar um pouquinho para Isaías 5, versículo 8, nós vamos ver Isaías dizendo assim: ai dos que ajuntaram casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Veja o mundo que Isaías estava vivendo. Um mundo de corrupção, de suborno, de gente que chamava luz de trevas, trevas de luz, de gente que justificava o perverso através da corrupção. Isso era real, isso não era mentira. Será que você consegue ver algum cenário parecido com esse por aí onde você está? Só que isso causava nele um efeito horrível, trazia um reflexo. Ele disse: eu estou morrendo. Eu estou morrendo. E disse mais: sou impuro, sou indigno. E disse mais: o meu mundo está cheio de gente impura. Não há solução, é ruim viver. Só que quando ele entra naquele lugar, ele vê seres celestiais, angelicais, que aqui são chamados de serafins, uma classe de anjos, que eles estão dizendo assim: santo é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E agora, aqui criamos um dilema. Toda a terra está cheia da sua glória, ou toda a terra está cheia dessas coisas que nós acabamos de dizer que Isaías via? Vamos entender como é possível ter essa visão que os anjos tinham aqui e têm, e que Isaías pôde ter naquele momento, a informação dela. Primeira coisa importante: por que esses serafins tinham essa visão? Esses serafins, queridos, eles não eram
visitas no altar de Deus, ou visitantes. Eles não eram alguém que iam esporadicamente a um altar fazer uma oração. Aqui diz que eles viviam lá. Versículo 2 de Isaías 6 diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eles não só viviam num ambiente de glória, como eles geravam essa glória através do seu louvor e sua adoração. Os serafins não estavam na presença de Deus dizendo: socorra-nos, que coisa horrível, é corrupção por todo lado, é enfermidade, é vírus, é politicagem, é safadeza. Não. Eles entraram na presença do Senhor dizendo: este é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos, é Jeová Sabaote. E toda a terra está cheia da glória dele. E ao fazer isto, eles não somente professavam a verdade, como eles se enchiam dessa glória. Eles se alimentavam dessa glória. E isso mudava seus olhos. E como lemos no começo, os seus olhos passam a ser bons e por ser bons passam a ser cheios de luz. Enche todo o seu corpo de luz. Isso está em concordância com 1 Tessalonicenses 5, que diz: orai sem cessar. Queridos, é tempo de orar sem cessar. Não é uma vez ao domingo, quando você assiste um culto online, que você ora. Não são assim algumas vezes na semana que você lembra, é orar sem cessar, é tempo de guerra. O versículo seguinte, 19, 1 Tessalonicenses 5, 19, diz: não apagueis o espírito. Quando eu não oro sem cessar, e quando eu me encho de notícias ruins, eu começo a apagar essa chama que Deus colocou em mim. Versículo 22, ele diz: abstende-vos de toda forma do mal. Abstende-vos. É como quem diz: eu resolvo não entrar nisso. Isso não vai tomar conta dos meus dias, isso não vai tomar conta da minha casa. Como é que eu faço isso de maneira prática? Primeira coisa é ter cuidado com o que você vê. Aqui diz no versículo 2 de Isaías, que eles estavam voando e com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles cobriam o rosto. O que a gente pode trazer para a gente de prático com isso? Queridos, é que eles velavam pelo que eles estavam vendo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você está colocando tempo nos seus olhos, porque isso está alimentando a sua alma. Provérbios 4, 25 diz: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. É uma decisão. Eu digo: não vou olhar para aquilo que não edifica. Eu não vou olhar para aquilo que vai me encher de trevas. Eu vou cobrir os meus olhos. Eu vou proteger a minha visão. Consequentemente, eles tinham cuidado onde eles colocavam seus pés. Aqui diz: com 2 cobriam os seus pés. Provérbios 4 diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E você pode dizer: pastor, eu estou bem com isso. Eu estou no confinamento, estou de quarentena, vou para canto nenhum. Estou na minha casa, é do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, para a cozinha. Será que são esses pés só que nós estamos falando? Quantas vezes você estando dentro da sua casa, sem sair da sua casa, você já viajou o mundo? Os teus pés almáticos, os pés da tua alma, do teu espírito, já te levaram para lugares tão distantes. E aí é que está o problema, querido. Se esses pés não forem guardados, se esses pés não forem ponderados, se esses pés não forem retos, podem ter levado vocês para lugares sombrios e escuros. Quantas pessoas têm falado que literalmente estão cheios de medo. Medo da morte. E mais, medo de não morrer. Você diz: espera aí, pastor, medo de não morrer? Medo de não morrer e enfrentar a crise econômica que já está certo, já está tudo ok, que vai ter depois, aonde estaremos empobrecidos, quebrados e falidos. Como fato já existencial e que não temos como mudar isso. Ora, queridos, quem é que pode garantir um negócio desse, meu amado? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É com Ele que nós devemos nos pegar e confiar.
Versículo 27 diz: não declines nem para a direita nem para a esquerda. E diz mais: retira o teu pé do mal. Isso é uma decisão pessoal, é você que tem que decidir, dizer, eu vou fazer isso. Quando acontece isso, queridos, eu começo a receber ânimo restaurador. E aí é quase como receber asas para voar. Como diz aqui, que eles com duas cobriam o rosto, com duas asas cobriam seus pés, mas com duas eles voavam. Deus quer te fazer voar nesse tempo. Como Isaías 40:31 diz: mas os que esperam, confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus quer nos dar essa energia nesse tempo, essa força nesse tempo, essa unção nesse tempo, uma unção renovadora, restauradora, que nos enche a cada manhã de ânimo restaurador. E sabe, queridos, você diz: e como é que eu sei que eu estou recebendo isso? Você vai saber que você está recebendo esse ânimo, não é simplesmente quando você ficar alegre. É quando você começar a tirar os olhos de você e olhar para outros. É quando você começar a estar pronto para ajudar e restaurar. No versículo 6 de Isaías 6, diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como a tenaz, com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, Isaías foi restaurado. Para quê? Salmos 82:4, que diz: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Queridos, definitivamente Isaías mudou sua visão. A gente vai ver isso agora, mas eu quero dizer mais, eu quero profetizar que Deus quer mudar a tua visão. A tua visão. Como é que eu faço isso? Como é que nós podemos fazer isso de maneira prática? É hora de aprender a perder para ganhar. Os melhores historiadores dizem e garantem que Isaías tinha um parentesco próximo com o rei Uzias. Alguns arriscam dizer que ele era sobrinho do rei Uzias. Rei Uzias, como eu disse, 2.750 anos atrás, reinou um reinado longo, que era uma coisa rara em Israel, 52 anos. Porém, nos últimos anos, o rei Uzias cometeu um erro. Ele entrou no santuário sem ser sacerdote, no templo, e queimou incenso. E isso trouxe para ele uma enfermidade. Ele se tornou leproso. Naquela época, um leproso tinha que viver isolado para sempre. Ninguém podia estar com ele. E era um rei longevo, mas agora enfermo, e um cenário caótico. E agora esse rei morre. E o seu filho Jotão vai assumir, e não sabemos como é que vai ser. Vai ser bom, vai ser ruim, como é que vai ser? Então Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe, queridos, é muito importante entender isso. Foi preciso que algo forte acontecesse na vida de Isaías. Ele tem uma perda forte. A nação tem uma perda forte. Já estava ruim e agora o rei Uzias morre. E nesse momento, quando o rei Uzias morre, ele vê o Senhor. É como se ele tivesse perdido a visão do rei humano. Alguém que podia gerar alguma esperança. Alguém que lá do seu quarto, ainda que enfermo, pudesse lavrar um edito, alguma coisa que pudesse colocar ordem no caos. E essa pessoa morre. Quem é o seu rei Uzias? Quem é esse rei que representa para você alguma segurança que ele precisa morrer hoje, para você entrar no santo lugar e ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não é corrupto, aquele que não fica com lepra, aquele que não erra, mas aquele que é santo, santo, santo. Sabe, queridos, quando eu encontro esse lugar, a primeira coisa que acontece quando eu entro nesse lugar é que eu aprendo a reconhecer meus erros. Eu deixo de ser um apontador de erros. Capítulo 5, Isaías está apontando o erro de todo mundo. Ai dos que bebem, ai dos que ficam ganhando dinheiro à custa dos outros, ai dos que subornam, ai dos ímpios. Agora, ele na presença de Deus falou assim: ai de mim, eu estou perdido.
porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele confessa, ele diz assim: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que é significativo? Quando eu confesso os meus erros, quando eu digo assim, eu não posso transformar o que está aí, mas eu permiti que o que está aí me transformasse. Isso que está aí me transformou nesse ser horrível, nesse ser perdido, nesse ser desanimado, nesse ser que tem lábios impuros, que só sabe reclamar, só sabe destilar fel. Eu quero confessar o meu erro, eu não posso transformá-los, mas eu quero me transformar. E quando ele reconhece os seus erros, a palavra diz: meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos, o Rei e Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, quando a gente faz isso, Deus vai nos mudar, Deus vai nos transformar. E nesse momento é importante eu avisar você que essa transformação, ela passa por algum tipo de tratamento, seja na área espiritual, emocional, física, de caráter. A maneira como olhamos dinheiro, a maneira como olhamos nossa esposa, ou as esposas olham seus esposos, como olhamos nossa família, nossos filhos, tem que ter uma mudança, tem que ter um tratamento nessa história. E aqui diz o seguinte no versículo 6, Isaías 6,6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca. Sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando, a ideia de uma brasa viva, acesa, fumegante, tocar nos lábios de alguém, definitivamente é uma experiência que pode produzir dor. Pois é, queridos, a transformação pessoal, real, não é uma maquiagem, a transformação pode ser dolorosa, mas produz um fruto glorioso. Jesus nos ensina que a cruz produz dor, mas ela nos leva diretamente ao trono do Pai. Ele diz em Mateus 10,38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E o que é que significa perder a vida, pastor, para achar? É crucificar a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita no nosso mundo. É acabar de exercer a minha vontade dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos, para que venha a vontade de Deus. É, por assim dizer, trazer o céu para a terra. Na oração universal que todos conhecemos, o Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Amém? Aí ele diz assim: seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Olha o que essa oração nos ensina. Para que eu seja abençoado, para que eu tenha céu na terra, ele está dizendo o seguinte: que venha sobre nós o teu reino. Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, da mesma maneira que essa vontade é feita no céu. Quando acontece isso, quer dizer, é céu na terra. Quando acontece isso, mesmo com todos os problemas existentes, com todas essas lutas, eu posso dizer: a minha terra está cheia da glória do Senhor. Ele é santo, Ele é Jeová Sabaó, Ele é o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, quando a gente vê isso, é uma coisa tão transformadora, que quando Isaías passa por esse tratamento, Deus faz um apelo, um chamado para ele. E Deus tem um apelo para você, Deus tem um chamado para você. Você que escuta essa palavra, você não vai sair desse canal antes de ouvir o que Deus tem para dizer para você. Deus diz assim, no versículo 8, Isaías 6,8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, a partir dessa transformação, Isaías deixou de olhar para si e passou a olhar para o que Deus olha. Isaías passou a dizer: eu não pude transformar lá o mundo, mas eu posso ser alguém transformado por Deus, eu posso me transformar na presença de Deus. E quando isso ocorre, acontece um milagre.
é que eu, que não tenho poder para transformar ninguém, recebo uma unção de ser um mensageiro, de ser um canal da glória de Deus, da bênção de Deus. Isaías entendeu, acabou, agora eu vou descer, eu vou entrar nesse mundo corrupto, não mais para ser corrompido por ele, não mais para ser influenciado, mas para ser um gerador de bênçãos, um gerador de esperança, um gerador de vida aonde eu passar. Ele entende o que está em Tiago 1,27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele entendeu, eu só posso guardar a mim mesmo, então eu vou me guardar incontaminado do mundo, mas eu atenderei os órfãos, eu atenderei as viúvas. O que é que significa atender órfãos e viúvas? Aqueles que estão debilitados, aqueles que estão tão fragilizados que não conseguem se mover. Eu começo a ser esse canal de bênçãos, transformado por Deus, esse canal de bênçãos. E eu quero terminar com um versículo que prova essa transformação, já perto, mais para o final do livro de Isaías, já no capítulo 50, nós estávamos lendo no capítulo 6, vou ler o capítulo 50, versículo 4, que diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Olha que coisa linda. Eu antes tinha lábios impuros, então o Senhor me deu. Se Ele me deu, porque eu não tinha, mas Ele me deu língua de eruditos. O que significa isso? Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Que coisa linda. Deixou de ser o profeta acusador e passou a ser aquele que tem a boa palavra para dar ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A outra versão diz: para que eu tenha ouvido de discípulo, ouvido de aprendiz, ouvido de alguém que dá valor ao que ele diz. Ele fala só uma vez, eu escuto duas. Que mudança, que transformação. Quero terminar essa palavra profetizando sobre a tua vida. Eu quero dizer em nome de Jesus que o Senhor está falando com você. Deixa o rei Uzias ir embora. Deixa Uzias morrer. Tem um cadáver na sala que se chama Uzias. Enterra. Entra nesse lugar chamado santo lugar. E que você possa dizer: no ano de tanta perda, no ano de tanta luta, no ano de tanta dor, no ano de tanto medo, eu vi o Senhor dos Exércitos. E esse encontro foi transformador. Eu disse a Ele os meus erros. Ele tratou os meus erros e fez de mim um canal de bênção. Vai ser assim na tua vida, vai ser assim na tua casa, vai ser assim na tua igreja, essa igreja que está viva e ativa na tua casa. Eu quero profetizar uma semana de bênçãos para a nossa igreja, para você que nos ouve. Eu quero profetizar uma semana que você não só vai olhar para você, mas você vai ter olhos para os necessitados. E Deus vai te usar como um canal de bênçãos na vida de outros. E quanto mais você puder abençoar, mais você será abençoado. Eu quero nesse momento dizer: Deus te abençoe, meu amado, minha amada, a você, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.